Você já teve dúvidas com relação à entrada de volume em uma negociação, se for uma entrada forte, se for uma entrada fraca? O indicador de hoje vai nos auxiliar a isso. Foi uma dica aqui que o John Nezuko nos deu. O John ele participou conosco aqui da live sobre VSA e ele falou sobre esse indicador. Não sei se é exatamente esse indicador que ele falou, porém procurando eu achei esse e realmente é muito interessante, tá? Eu já estou aqui com ele na tela, é esse aqui, o RVOL, Relative Volume. Eu não sei, como falei, se é exatamente o que o John usa, ou o que o John se referiu, ele deixou um comentário aqui para nós, mas esse indicador ele tem algo interessante para nós, por isso que eu estou trazendo aqui no canal, porque vai ser interessante você ter ele aí na sua tela, você poder utilizar. Por quê? Eu estou aqui com o meu segundo indicador, que é o que eu já utilizo no dia a dia, que é o Hawking, que é o de volume, onde eu tenho ali as marcações de volume, volume de venda, volume de compra, volume neutro. Parece que os dois são idênticos, mas não. Eu vou mostrar para vocês a grande diferença de um para com o outro, tá? A grande diferença é que o Relative Volume, ele faz uma marcação não só dos candles que estão ocorrendo no momento, mas ele faz uma marcação levando em conta o volume de dias atrás. Isso você pode ver aqui, ó, nas configurações do RVOL. Ele tem aqui, ó, uma média de dias. Eu coloquei 22 dias, que dá exatamente um mês de negociação. Porque colocando aí o mercado ficando aberto, né? De segunda a sexta, estou desconsiderando o domingo, que ele só abre no finalzinho do dia. Mas eu estou colocando aqui para uma média dos últimos 22 dias. Então ele vai mostrar o volume que está ocorrendo agora, qual que é a média dele referente a todos esses dias para trás. Muito interessante, né? Coisa que um outro indicador de volume normalmente não faz. Ele faz só uma média ali de barras. Se você está num time frame, por exemplo, de 15 minutos, ele vai fazer uma média das barras que você colocou dos 15 minutos. Mas esse aqui não. Ele desconsidera as barras e ele vai levar em conta dias. Essa é a grande diferença. A diferença é tão grande que a gente nota, por exemplo, nesse momento aqui, ó, que eu selecionei em especial para mostrar para vocês esse aspecto. Reparem que o tradicional Hawking Eye, ele mostra que houve sim um volume, mas ele não mostra tanto quanto o Relative Volume. Então o Relative Volume está dizendo o quê? Olha, levando em conta os últimos 22 dias, aqui nessa entrada, nessa absorção, houve uma compra poderosa. Então é uma informação que esse indicador aqui não passou para a gente. Agora esse aqui trouxe essa informação, tá? E como eu falei para vocês, independente do time frame, ele vai continuar demonstrando isso. Eu vou baixar aqui, vou oprimir 15 e vou até aquele momento da marcação. Aqui. Olha só. Ele continua mostrando que houve uma boa entrada. O Hawking Eye aí ele vai marcar que houve uma entrada interessante, porque como dito ele vai calcular por barras. Agora esse de cima ele está marcando por dias, então mostrando, confirmando para nós, mesmo em um time frame diferente, que aqui houve uma entrada interessante de volume de compra, tá? O Hawking Eye, como vocês podem ver, ele tem essas três colorações: verde, vermelho e laranja. O que elas querem dizer para nós? Toda vez que estiver acima da média, que média que nós estamos falando aqui, ó? Nos níveis tem um nível de 1.25 e um nível de 0.80. Toda vez que
o volume ultrapassar a média de 1,25, ele vai ficar verde, tá? Não significa que isso aqui é comprador, não é. Tanto que o preço caiu, se vocês forem ver, embora teve uma injeção de compra muito forte aqui, uma absorção, o preço ele continuou caindo, ele foi reagir só lá na frente, ó. Lá na frente ele reagiu, mas no momento ele não reagiu. Então, isso não quer dizer que seja um volume comprador. O Hawking Eye mostra volume comprador, como aqui, por exemplo. Agora o R-volume, o relativo volume, não mostra. Tá? Então, toda vez que tiver verde, quer dizer que está acima da média. Toda vez que tiver vermelho, quer dizer que está abaixo da média. E o laranja é um volume normal, né? Um mediano. Tá nem acima nem abaixo. Então aí a gente pode meio que desconsiderar. Por isso que é interessante você deixar uma cor mais clarinha para não te confundir. Agora, momentos onde o preço, o volume ali, né? Ele ultrapassa a média, podem ser momentos interessantes para se realizar negociações, tá? Eu acredito que os dois juntos eles servem como um bom complemento, tá? Uma outra coisa que a gente consegue rastrear com o relativo volume, olha só para vocês verem como ficou bem mais claro, eu colocando num time frame alto, os momentos de entrada de volume, tá vendo? O volume que fez o preço disparar, né? Aqui, 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 aqui. Então a gente vê que a intenção mesmo era levar o preço para um patamar mais alto. Então houve aqui uma compra forte e aqui em cima começou a haver uma venda forte. O preço ele subiu e depois ele desceu. Tá? Então provavelmente eles atuaram no mercado nesses momentos e depois houve a saída das suas posições nessa parte, formando um order block. E aqui é uma região de liquidez forte. Então isso nos ajuda a identificar quais são os pontos mais fortes no gráfico. Inclusive para nós que trabalhamos com Smart Money, também fazer as devidas marcações. Fazer as marcações das regiões que realmente importam. Repare que aqui foi uma região forte. Aqui. Olha lá o volume, acima da média. E também nós temos volume comprador acontecendo no Hawking Eye. E aí o preço começa a disparar. Depois nós temos um outro volume forte aqui. E aí nós vemos o preço se segurando nessa região. Nessa região que ele está em especial, que é num trend, né, num canal, repare como ele está sendo sustentado. Né, com vários momentos ocorrendo forte compra. Aqui em especial, aqui nem tanto, mas aqui, aqui e aqui retratam momentos onde o preço está sendo bastante comprado, né, tá tentando levar ele para patamares superiores. Tá? Outra coisa que o Hawking Eye vai ser de ajuda é para mostrar para nós quando o preço ele para, quando ele paralisa, quando ele entra ali num range onde ele não vai nem para cima nem para baixo. Olha só, nesses momentos aqui, ó, onde o preço fica meio que estagnado, a gente consegue, enquanto o Hawking Eye ele está dando um monte de alerta aqui, um monte de coloração, o relativo volume está mostrando para nós aqui que o volume está muito baixo mesmo, na média com relação aos dias. E essas negociações desses dias aqui não houve interesse. Tá? Então a gente pode ver que o preço ficou congelado, né, por assim dizer, por muitos dias. Ele teve uma movimentação, mas não uma movimentação expressiva da qual a gente está acostumado a visualizar, né, no Forex. Aqui, por exemplo, olha, aqui já entra o que a gente chama de spike, né? O preço ele teve uma alta muito forte mesmo.
uma entrada, uma injeção de volume muito forte. Ele formou aqui, né, a cunha e o preço subiu, tá? Então vai servir para nós dessa forma, para a gente analisar o volume dos dias. Como é que ele está, se ele está forte ou se ele está baixo em comparação com dias anteriores. E aí a gente consegue enxergar quais são as regiões que você realmente deve marcar, quais são as regiões que são fortes, quais foram as regiões que entrou bastante interesse na negociação, e assim poder conduzir melhor suas negociações, tá? Esse indicador vai ficar aí disponível para vocês poderem baixar, poder fazer o download. Ele funciona também, né, em time frames mais baixos, você consegue ver os momentos onde o volume, ó, olha só. Aqui, por exemplo, o preço, ele estava vindo e depois ele começou a descer. Como o volume começou a aumentar, a gente percebe uma aceleração do volume. Uma aceleração quer dizer, está entrando mais interesse no quê? Na venda. Tá? E o Hawking Eye foi mostrando ali algumas marcações de venda, né? Venda. Então mostrando que o preço estava sendo impulsionado para uma área de venda. Então, mesmo em um time frame menor, a gente vai conseguir ter aí alguns sinais interessantes vindos do relativo volume, por fazer essas observações, para ver quando há um acréscimo de volume e aí entender o que o preço está formando, se ele está formando um FVG, se ele está declarando aí uma intenção de queda ou de subida, tá? Então vai ficar aí disponível para vocês baixarem lá no nosso Telegram.